Bom dia. Agora acabou de dar boa tarde, mas como eu não almocei ainda, então pra mim é bom dia. Mas pra quem, como eu disse ontem, é perfeccionista, boa tarde. Eu tô quase lá, gente. Eu tô quase tendo condições de colocar o café da manhã com Débora de manhã. Ó, eu tô evoluindo. Estamos começando mais um café da manhã com Débora, café da tarde com Débora. Não sei se vocês gostam mais desse horário, acho que sim, né? Mas vamos nos ajustando aí. Vamos cantar um louvor hoje nesse sabadão gostoso. Olha o sol ali. Ai, meu celular tá carregando de novo e eu tive que arrumar um outro jeito aqui, porque ontem, gente, a gravação ficou errada, eu fiquei de ponta cabeça. É que a minha assistência técnica, a minha equipe técnica, sabe? Então, a minha equipe técnica sou eu. Então, a gente vai se ajustando, tá bom? Vocês vão relevando essas coisas. Bom, vamos lá, vamos cantar um louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus, obrigada. É difícil para mim sempre declarar a Ti, porque eu sempre te rendo graças. Eu aprendi que a gratidão a Ti, ela é um bom princípio, uma forma de crer que os dias serão melhores, uma forma de crer que as circunstâncias ou as dificuldades, tribulações não vão tomar conta da minha vida. Porque eu tenho Deus que cuida de mim todos os dias, que me sustenta, que me guarda, que me ama, que me protege. O Senhor é fiel e eu te adoro, te exalto sempre, porque o Senhor é bom. Não há ninguém como tu. E em breve o Senhor virá para nos buscar. Essa é a nossa maior esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita, nós já estamos no tempo. Gente, hoje preparem-se. Vai ser chocante. Cenas fortes. Tirem as crianças da sala. Porque o barato ficou doido. Bom, vamos lá. Nós vamos ler dois capítulos, 36 e 37, porque o livro de Jeremias é muito bom. Não dá pra ler muito mais capítulos, porque senão a gente perde muita coisa, né? Versículo 36 versículo, capítulo 36, versículo ou verso, o pessoal fala verso hoje em dia, né? Verso 2. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias até hoje. A gente tem que entender esse pedido aqui de Deus, né? Porque foi Deus que pediu para Jeremias. Gente, Jeremias pregou daquela época que a gente viu, 23 anos. Pensa, 23 anos você dando palavras de profecias. E aí Deus chega num determinado momento da vida dele. Então, agora você vai escrever no rolo tudo aquilo que você profetizou. Eu conheço pessoas que elas dão uma profecia e passa 1 ano, 2 anos, elas não lembram mais que deram aquela profecia. Você vê a memória do ser humano, né? E aí Jeremias, eu imagino Jeremias, tipo, olhando pra Deus e falando, não acredito, Senhor, que o Senhor tá pedindo isso. Mas, diante de tantos outros pedidos difíceis que Deus fez, esse daqui não era tão difícil. Aí tá bom, versículo 4. O verso 4 do capítulo 36. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nérias ou Nerias, para que escrevesse no rolo conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor havia falado. Aí hoje nós vamos ver uma outra pessoa entrando nessa nossa história, que é Baruque. Talvez você possa dizer assim, mas o que Baruque fez foi algo muito fácil, ele só escreveu. Mas calma, calma que a alegria está chegando para nós. Mas Jeremias foi lá, ditou, e ele escreveu, versículo 8. E Baruque, filho de Nérias ou de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer, e leu as palavras do Senhor.
Onde o Baruque leu essas palavras? Então, ele leu no templo. Eu acho que Jeremias, eu não sei se Jeremias estava com medo, se Jeremias falou, vai lá, Baruque, vai lá que eu já arrumei muita confusão. E agora você vai lá levar o meu rolo. Aí tá bom, né? Aí Baruque levou o rolo, leu o rolo. Por quê? Porque eles tinham a esperança de que o povo mudasse de conduta. Essa sempre foi a esperança de Deus. Só que aí o secretário lá do pessoal do alto escalão, sabe? Do pessoal dos líderes de Judá ouviu o que Baruque estava lendo. Aí ele foi conversar. E aí ele falou assim, quem escreveu isso daqui? Quem mandou você escrever isso? Aí ele foi Jeremias. Aí o próprio rapaz falou assim, foi Jeremias? Porque o pessoal já conhecia, já tinha fama, né? Com certeza. Ó, pra vocês verem que eu não tô falando, ó aqui, ó. Eles pediram, né, pro pessoal ler, e aí eles falam, diga-nos como você escreveu tudo isso, eles falam aqui, no versículo 17, foi Jeremias quem o ditou a você? Quando a palavra é do profeta, todo mundo sabe quem é o profeta, Aí, ó aqui, aí eles levaram, né, o rolo até o rei, versículo 23. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Então, aqui o rei, o rei Joaquim, ele tava lá num palácio de inverno dele, né, muito chique. E aí eles levaram o rolo e foram ler o rolo pro rei. O rei fez o quê? Queimou o rolo. Olha o rolo que tá essa situação. O barato tá doido, tá doido. Pensa na alegria do rei. Ó aqui, ó. Versículo 26 do capítulo 36. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. E aí é que tá a palavra mais incrível de todas, mas o Senhor os tinha escondido. Sabe, gente, a gente cumpre aquilo que Deus fala. Vocês viram que Jeremias cumpriu o que Deus pediu, ele foi fiel, ele foi obediente, lembra de obediência, que é o que a gente tá falando? Baruque obedeceu a Jeremias, obediência, e por causa disso, o Senhor os escondeu. Quando a gente está debaixo da ordem de Deus, debaixo da vontade de Deus, debaixo do propósito de Deus, o Senhor cuida de nós. Mas vocês vão ver que Deus não vai livrar ele de todas as coisas, mas ele cuida. Ó, capítulo 27, 28. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro. Que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Então aqui aí depois disso ele dá uma outra palavra a respeito de Jeoaquim, sobre como seria a morte dele, que seria uma morte bem ruim, né, que o corpo dele ia ficar subjugado, ia ser bem complicado. Isso foi acrescentado no rolo. Mas pensa, Deus olhando para Jeremias e falando, você vai escrever outro rolo. Às vezes a gente faz as coisas tudo com má vontade, né? Jeremias não, ele estava pronto. Pronto a servir a Deus, pronto a fazer a vontade de Deus. E aí você pensa assim, não, Jeremias era bem recompensado por isso. Será? Será que ele era bem recompensado? Vamos ver aqui. Capítulo 37, versículo 2. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. Então, tá vendo? Eles não deram atenção. Eles não se importavam. E Jeremias estava aí para isso? Não, Jeremias, ele acreditava no que Deus falava. E ele tinha um relacionamento com Deus. E aí, por causa disso, o rei Zedequias, depois ele foi ocupar o trono,
E aí ele pediu pra um servo dele, acho que é um servo, e falou pra ele enviar uma mensagem pra Jeremias: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Por quê? Porque às vezes a pessoa é desprezada, ninguém ouve ela, mas quando o barato entorta, quem eles pedem pra orar é a pessoa, tá? A gente tem uma ideia de sucesso estranha hoje em dia, né? Porque a gente acha que bem-sucedido é aquela pessoa que tem bens materiais e que tem as melhores roupas e que tá sempre sendo falada, comentada, ela é famosa, né? E Jeremias, ele não era assim, ele não tinha essa vida, vamos supor, extravagante. Mas ele tinha uma palavra. E quando ele proferia essa palavra, coisas aconteciam. Eu fico pensando, se ele não fosse ninguém, as pessoas não ficariam tão indignadas. Mas vocês vão ver, ó. Versículo 6 a 8. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá, que os mandou para consultar-me. O exército do faraó que saiu do Egito para vir ajudá-los retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão essa cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Então, Jeremias, se ele tivesse que falar, ele não media. Por quê? Porque era a palavra que Deus tinha dado, ele acreditava naquilo e ele falava. Ó, versículo 11 ao 13. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Ó, tá vendo? Quando eu falo que ele não era pobre, ele não era pobre, ele tinha propriedade. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. Tá vendo? Jeremias desertor, mano. Tá vendo o que a palavra causa? Aí, ó, versículo 16. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio. Secretamente o rei perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Ele respondeu, olha o que ele respondeu. Respondeu Jeremias: você será entregue nas mãos dos reis do rei da Babilônia. Me diz se isso tem alguma coerência. A pessoa tá ali, preso já. Por quê? Porque eles espancaram ele, colocaram ele num outro lugar. Foi feio, por causa dessa questão da desertar aqui. E aí o rei da Babilônia, o rei de Judá tira ele. Você tem uma palavra pra mim? Tenho, com certeza eu tenho. Você vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. Gente, ó, quando eu digo que ser profeta hoje é fácil, naquela época não era fácil, é que vocês não estão acreditando. Versículo 21, e para terminar, do capítulo 37. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda, que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Eu quero terminar com isso. Ele conversou com o rei, ele deu a palavra pro rei, mas ele conversou. Me tira do lugar que eu tô, que ele tava na casa do secretário. E eu acho que ele não tava gostando de ir lá, porque deveria estar acontecendo alguma coisa com ele. E ele falou: me muda de lugar. E o rei colocou ele lá, onde tinha pão, como fala aqui. Eu quero dizer que quando você entregar uma palavra da parte do Senhor, ele se responsabiliza pela sua vida. As pessoas, elas não vão entender. Isso vai ser bem normal. Mas o profeta, ele sabe que não adianta ele adular, ele bajular. Isso é coisa pra gente medíocre e fraca, sabe? Vou bajular a pessoa porque a pessoa vai me favorecer. Ficar perto de tal pessoa porque a pessoa é importante. Isso... O profeta, ele vai estar no meio das pessoas importantes, como vocês viram. Ele estava entre os reis de Judá, ele era uma pessoa que as outras pessoas conheciam ele. Elas podiam não dar atenção às palavras dele, mas as outras pessoas conheciam. Mas Deus, ele vai, mesmo nos momentos difíceis que o profeta passa, é bem normal,
Porque às vezes há um preço a ser pago pelo chamado, né? Por cumprir a verdade. O Senhor sustenta. O pão da rua, o pão da rua, sempre vai ter. O pão da rua sempre vai ter, tá bom? E como vocês dizem que eu nunca falo nada da minha vida, né? Então eu vou contar pra vocês entenderem um pouco sobre liderança, tá? Eu fui líder na minha igreja durante alguns anos. Porque eu não conto muito, mas fui. E eu vou contar uma situação que aconteceu, tá? Eu liderava um grupo de jovens e tinha uma... Eu vou colocar o nome dela de Amada, tá? Tinha uma Amada. Como sempre, em todo grupo de jovens, teve alguns problemas. E aí, numa reunião, essa Amada, querida, né? Mentiu, tipo, sobre um negócio lá. E eu rebati ela na hora, porque eu era líder. Mas é muito degradante quando você vê isso acontecer na frente dos seus jovens, né? Tá bom. A gente passou esse problema, tá. Aí, acho que era final de ano, teve um amigo secreto, né? O pessoal gosta dessas coisas. Eu também gosto, mas, né, vamos lá. E eu já não tava meio assim muito com o pessoal lá, mas eu era a líder, né? Então vamos participar. Aí foi sortear o negócio, quem que eu tiro? A Amada. E eu lembro que na época a gente fez de chocolate, eu comprei uns chocolates bons da Cacau Show, né? E aí na hora que eu tirei a Amada, tipo, acho que a gente tirou na hora lá, né? A gente tava na mesa. E aí eu falei, eu pensando, né, na minha cabeça, eles continuando os negócios, eu pensando, falando, não acredito que eu vou ter que falar dessa pessoa. E eu pensando na minha cabeça, nossa, não acredito. Aí Deus falou assim, você vai abençoar ela. Aí eu olhei assim, eu falei, como é que é? O senhor tá me tirando, né? Ele falou, você vai entregar uma palavra profética pra ela. Eu falei, E eu pensando, e eles continuando conversando lá, e eu pensando na minha cabeça, eu falei, não, o senhor tá doido. Eu na minha cabeça, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Eu não nem pensar. É assim que a gente pensa, né? Aí é que tá que eu falo sobre ouvir a Deus. Às vezes, Deus vai dar uma palavra pra gente que a gente não quer entregar. Você acha que Jeremias queria falar tudo o que ele falou sobre Israel, sobre a decadência? Não quer, mas às vezes a gente vai ter que entregar. E aí chegou minha vez. E aí eu falei acerca dessa pessoa. Não falei mal, falei bem. E entreguei uma palavra de Deus pra vida dela. No meio do amigo secreto, porque Deus às vezes ele me usa em coisas normais, sabe? Comuns. E aí ele usa. E aí eu fui lá e entreguei uma palavra pra essa amada. Falei, olha, amada, fica no caminho do Senhor, porque ela era jovem, né? Persevera, papapá. Entreguei a palavra pra ela, né? E todo mundo ficou assim, ó. Todo mundo olhando, tipo, como que ela falou assim, desse jeito? Por quê? Por que que a gente faz isso? Porque a gente é hipócrita? Porque a gente é falso? Não, gente, não é por causa disso. É porque a gente tá aprendendo a amar com Cristo. E nem sempre é... Às vezes é mais... Vocês olham pra nossa cara, a gente tá tão feliz e por dentro a gente tá morto. Mas é o líder. É a forma de liderar. Esse é um caso. Eu poderia contar muitos outros. Provavelmente eu vou cantar pra vocês. Mas é o meu tempo que tá estourando. Mas então, é um caso pra vocês entenderem como funciona a vida com Deus, sabe? É assim. Nem sempre é o que a gente gosta, o que a gente quer, mas é o que a gente precisa fazer. Tá bom? Que você seja feliz hoje. Que você tenha um dia produtivo, se realize no seu trabalho, seja próspero. Que você estude bastante, adquira conhecimento. Que você tenha a sabedoria de Deus. Que você aplique bem o conhecimento. Tire boas notas. Que você seja a glória da nossa nação no futuro. Viva em amor com a sua família. Se divirta com os seus amigos, namorado, namorada, noivo, noivo. Enfim, seja pleno e completo. Completo em tudo que você fizer, tá certo? Se estão nos meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações todo dia, tem vídeo novo, ativem o sininho. E é isso, gente. Ontem eu assisti Space Jam com meu namorado, primeira vez no cinema com ele, foi muito gostoso. Tenham boas experiências, tá bom? Deus vai dar experiências excelentes pra vocês. Vocês vão ver, tá bom? Vivam com Deus, tenham um tempo com Deus, Deus é maravilhoso. Beijo. Deus abençoe vocês. E eu também.